Queria convidar, então, essa noite para, acho que a gente tem a Natália, Isadora e Leandro, que não se apresentaram ainda, né? No geral. Apresentei, Flávio. Ah, Eu você já me foi a apresentei. primeira, né? Agora que eu lembrei. É. Então, vamos começar com o Leandro, que chegou antes. Depois a gente passa para a Natália, que está super bonita para se apresentar hoje. Eu acho que eu já me apresentei já numa outra Já? vez. Tá bom. Então sou eu. Se quiser. Tá. Você falou do trabalho no local, né? Do bairro, tá certo. Então vai lá, Natália, é com você mesmo. Eu vou. Boa noite, gente. Eu sou a Natália. Bom, vamos lá, né? Falar um pouco de mim. Eu sou formada em letras. Na faculdade eu trilhei um caminho de pesquisar bastante sobre os estudos culturais. Nunca muito formalmente, porque a academia é algo desafiador para mim, mas eu mergulhei bastante nessa área, né, das letras, dos estudos culturais. E depois da faculdade, ainda trabalhando no mercado editorial, trabalhei muito tempo como tradutora. Eu adentrei um processo de autoconhecimento, muito pautado no xamanismo, nos saberes ancestrais, nesse resgate do feminino, né, dos saberes também naturais, do sagrado, dessa busca da espiritualidade, essa reconexão com a natureza. E aí fiz uma transição de carreira nessa fase aí, de 2015, eu acho, 2014, 2015. Comecei a atuar como facilitadora, terapeuta e empreender também, né? Então, por alguns anos, de 2015 a 2017, 18, eu cuidei e fundei um espaço colaborativo lá em São Paulo, que é o que eu entro aqui, né? Árvore Flamejante, que eu ainda estou vibrando essa energia. E aí foram alguns anos trazendo essa experiência de colaboração, buscar uma rede, ainda sem muito conhecimento nessa área, assim, muito experimentando. E foi um espaço que vieram muitas pessoas, então a gente tinha esse movimento, né, dos cursos, da conexão com a natureza, do xamanismo, essa experiência um pouco de trazer a comunidade, essa experiência de estar vivendo junto, em coletivo, muito nos cursos, nos encontros, como a gente se organizava, né? Para compartilhar esses fins de semana de retiro e tudo. E aí, em 2018, quando a Yolanda, minha primeira filha, nascer, eu entreguei tudo e falei, vou me dedicar à maternidade nesse momento. E aí, a Yolanda nasceu, depois veio a Olivia, que é a minha bebê. E aí, esse ano, depois que a Olivia nasceu, eu comecei a estudar algumas coisas que estavam me chamando, assim, que tem a ver mais com essa ação concreta no mundo, né? E aí me deparei com o Daniel Hall, meu companheiro indicou o livro, ele tinha ido quando o Daniel veio, né? Tava aqui em casa, o livro estava aqui, e aí eu comecei a ler. E o design de culturas regenerativas me ajudou num processo de síntese, assim, né? De pegar todas essas facetas minhas e conseguir elaborar o mundo através de uma linguagem e trazendo os termos, né? Com interser, regeneração e esse estudo todas as citações que ele traz, da teoria integral e tudo mais. Então, tem aberto para mim muitos insights e a maternidade também tem me provocado uma nova transição, né? Que é sair um tanto desse lugar mais do alternativo, holístico e místico e nessa volta aí, né? Me recolocando profissionalmente, que eu estou gerando, né? Gestando esse processo ainda, entrar num outro lugar, um lugar mais concreto, de ações com mais poder de ação dentro do sistema, né? Ao invés de estar lá fora na montanha meditando, sinto o chamado de atuar nesse campo de o que está acontecendo aqui. Então, nesse sentido também, já falando um pouco da minha jornada aqui com vocês, esse grupo me inspirou bastante, né? Tem
sido muito especial estar com vocês e ouvir todas as experiências. E é isso, tenho estudado muito, né? Então tenho mergulhado também no estudo dos negócios digitais, porque eu acho que isso pode ser bem potente para o futuro. Estou semeando uma comunidade online, né? Então quero trazer essa história da árvore flamejante para se estruturar como uma rede de apoio, de colaboração no online. E estou num estudo do branding também, como um processo de resgate desse sentido das marcas, das empresas, das organizações, das marcas pessoais, né? Como eu sinto que tem muito caminho para pensar em trazer valores de regeneração e do que tem sentido para o futuro do planeta nesse processo de branding, né? Então, tenho também me inspirado muito com isso. E acho que é isso, assim, estou animada com essa história da liderança também, né? Porque eu sinto que eu quero trazer esses meus talentos de facilitação, né? De auxiliar as pessoas a encontrarem aí essa autenticidade, trazerem esse propósito mais autêntico para o mundo, voltado para essas lideranças, né? Então eu estou animadíssima com o grupo de estudos de liderança regenerativa, porque desde que eu vi esse livro eu estou assim, quero muito adentrar isso, esse conhecimento, e também estou muito animada com o que a Verônica trouxe, né, do bioleadership, então tô tateando alguns caminhos aí, sinto que eles estão se abrindo aqui enquanto eu vou caminhando também nesse grupo. Então é isso, agradeço a jornada. Essas últimas semanas estão sendo bem agitadas aqui, fim de ano, as crianças gripadas, enfim. Então estou meio que com dificuldade de acompanhar, mas estou seguindo aqui feliz com esse encontro. Então, é isso. Olha, tá fechado seu microfone. Eu ia falar que eu estava falando muito bom, que a gente é um grupo muito potente. E é muito legal te ouvir, Natália, conhecer mais de você, da sua jornada. Muito bom. Obrigada por compartilhar. E acho que falo em nome de todos aqui. Quero fazer uma meditação rápida, uma coisa para a gente chegar e, e daí ver também se Dani, se Cassiana entram, antes da gente começar esse último final do livro, né? É um acontecimento esse encontro, né? Quando a gente vai se direcionando assim para um final de ciclo, é sempre um acontecimento bom, importante. Então vamos lá, com os pés apoiados no chão, com as mãos apoiadas sobre a perna. Sentados de maneira confortável. Se puder estar com a coluna mais ereta. Prestando atenção na respiração, que é de onde tudo começou, né? O primeiro movimento que a gente faz quando vem ao mundo, a primeira manifestação do nosso corpo após o nascimento é a respiração. É o ar do mundo entrando nos nossos pulmões e saindo pela boca. E a gente vai como um ritmo pulsante, respirando o mundo e expirando o mundo. Inspirando o mundo e expirando o mundo.
Perceba quantas informações entram em você quando você inspira o mundo e expira o mundo. Perceba-se mais uma vez sustentado incondicionalmente e sustentada incondicionalmente pela Terra. Perceba o peso do seu corpo e o peso que a gravidade faz para que nós sejamos seres ancorados, seres terrenos, seres terrestres. Perceba qual é a relação do seu peso em direção à Terra, que amorosamente nos sustenta, amorosa e incondicionalmente nos sustenta. Nos apoia, nos gera alimento, permite que a água brote para nos nutrir e para nos saciar a sede. Permite criar uma biosfera, né? Um ambiente realmente de vida plena. Perceba como essa energia concentrada, ela é provavelmente o mais próximo do amor incondicional que a gente pode conseguir entender. É essa energia concentrada que gera vida, uma força, uma complementação, esse amor como cura, como grandeza. Como sabedoria, e é uma sabedoria que de certa forma concentra tudo aquilo que já foi criado, tudo aquilo que existe e tudo aquilo que está para ser criado. Perceba como toda essa força e todo esse amor, ele entra em você quando você inspira e sai e é projetado por você quando você expira. Impulsar no movimento
de integração e de desintegração. De integração e de desintegração. Quando sentirem que é o momento, vão abrindo os olhos gentilmente. Voltando para cá. É bom que a gente vai se lembrando, né? Dessas nossas relações mais, ao mesmo tempo, mais sutis e tão concretas, né? Então, que nos acompanha o tempo inteiro. Eu gostaria de fazer uma rodada para saber como vocês estão chegando, necessidades, e também para a gente levantar, talvez, uma rodada, levantar também perguntas. Então, eu queria dar um minutinho para vocês, para saber uns 30 segundos, 1 minuto para cada um, para saber como vocês estão chegando. E se tem alguma pergunta sobre o livro, claro. Seja o que já foi, seja o que a gente vai ver aqui agora. Eu posso ir. Eu chego bem, encontro hoje, estou um pouco cansado. Está um pouco baixo, Chaba, você consegue aumentar um pouco mais? O Zoom me sabotando, melhorou? Tá, o Zoom me sabota de vez em quando. Bom, eu chego bem, estou um pouco cansado hoje, fiz várias coisas. Ao mesmo tempo, fiz várias coisas, mas, tipo assim, arrumar a casa, cuidar da casa, fazer compra, cozinhar não, cruzinhar, né? Várias coisas. Mas produtividade mesmo de projetos, hoje eu dei uma procrastinada boa e tô cansado. Eu acho que eu dormi logo depois do encontro, eu já vou para a cama. Dormir às 9, 9h10, 9h20, acordar às 5 da manhã e meditar. Passa a bola. Acho que eu vou continuar na mesma toada, porque também estou cansada. Essa é a última semana de trabalho lá na Vagas e, assim, a partir da semana que vem são férias incentivadas, né? Então, a gente vai fazer uma apresentação final, assim, de planejamento estratégico do que aconteceu já nesse ciclo. Então, é uma semana de fechamento, mas também teve muita celebração no final de semana, que celebrei 15 anos de casada e também 70 anos da minha mãe. Então eu também tô cansada por conta disso, assim, sabe? Foi muita gente se vendo pela primeira vez depois de 2 anos e tal. E então eu tô precisando repor energia também, bastante, assim.
Mas também não consegui terminar totalmente o livro ainda, enfim, mas a gente vai seguindo do jeito que dá, né? E eu estou bem feliz de estar aqui com vocês. É isso. Não tem uma pergunta no momento, assim, não me ocorre uma pergunta. Bem, estou chegando bem também. Tomei minha terceira dose de reforço de vacina ontem. Então, hoje em dia não dá muito para saber, né, se isso é uma grande coisa ou é uma coisa. Enfim, eu fui lá e tomei a vacina. E eu fiquei pensando nessa questão, bem do título do livro, Design de Culturas Regenerativas, é um pouco essa junção das duas coisas, design e cultura regenerativa, né? Porque design, por um lado, lembra para mim muito uma coisa de ferramentas, assim, a gente tem o mundo da informática, as aplicações, as coisas que a gente pode fazer, e cultura é uma coisa que acontece por si, né? Que a gente pode pensar em interferir, trabalho, coisa assim, mas não é exatamente um campo de atuação, né? E o design está mais ligado a esse mundo mágico da tecnologia, assim. Então, eu fico pensando um pouco essa junção dessas duas coisas, essa busca de mudar padrões de comportamento, de certa forma, né? Mudar a forma de pensamento, padrões de comportamento, até onde a gente é capaz de realmente mobilizar a energia e fazer mudanças, né? E principalmente em nós mesmos, nos nossos hábitos, nos hábitos, nos lugares onde a gente convive. Então, foi essa a minha questão do dia, assim, depois da terceira dose. Bom, eu estou chegando aqui da minha semana de férias, na verdade, umas férias longas. Cheguei a comentar com vocês que eu estava numa fase de transição profissional, então eu saí da empresa onde eu trabalhava e resolvi mudar aí apenas até o final de janeiro para descansar. Acho que cansaço é uma palavra frequente de todos nós, né? Todo esse contexto, tudo isso, mas acreditando aí também no meu processo, né? De regeneração, de recomeço, reestruturação, tô bem nisso, ainda caí na ficha, mas bem, tranquila, em paz. É isso. Chego bem também, bastante tranquila. Terminei de ler o capítulo 7 hoje, consegui terminar. O capítulo 7, não li as conclusões, parei no capítulo 7. E acho que essa segunda parte do capítulo 7 foi que eu achei mais cansativa, assim. Acho que porque já tinha dado recado, sei lá, acho que eu já tinha entendido, e ficou meio... Acho que ficou um pouco mais do mesmo. Eu gostei muito das citações, me chamaram bastante atenção, mas, enfim, terminei hoje. Durante o final de semana, o Celso me mandou um material muito legal, de um e-book que ele tinha lido. Tem uma parte muito bacana sobre essa discussão toda de somos natureza e tal. E aí, agora mesmo, eu estava assistindo uma aula de um físico, astrofísico, enfim. Aí eu achei muito legal que ele falou assim, já parou para pensar que você está no universo, mas o universo está em você? Todas as células, átomos, enfim, né? Que é neste momento compõe o nosso corpo, já foram partículas estelares, enfim, e tantas outras coisas. Nossa, e então essa integração assim com
com a natureza, que foi uma das coisas que foi meu fio condutor nesse grupo. Foi bem legal, assim, nesse momento, eu ter chegado nessa frase. Super bacana, assim. Super bem, tranquila, sem perguntas. Bom, parece que todos os eventos que não aconteceram em 2 anos aconteceram em um mês, né? Tudo que estava acumulado aí aconteceram nesse que virar aqui, mas foi uma loucura. E estou bem cansado também, porque foi uma loucura, e fiquei um pouco estressado agora com essa coisa do PL, aí, da caça dos animais. E agora eu estou bem irritado agora. Não sei porque as pessoas querem discutir isso, né? Caça de animais, né? Bom, enfim. E agora estou bem aqui, essa meditação bacana, e essa semana está mais tranquilo, e vou seguir. Também não estou acompanhando, não consegui acompanhar muito a leitura do livro, terminar esse capítulo. Pretendo continuar lendo e quero continuar aqui no estudo da vida do grupo, tá bom? Microfone, acho que está mutado, tá? A Natália, não sei se ela está disponível ou não, que ela está com o microfone com a tela fechada. Gente, só para vocês verem, eu tô aqui dando jantar para estar aqui, né? Mas eu tô aqui, tá bom? Quer fazer o seu check-in? Como você está chegando? Já falei um pouco, né? Deixa eu pegar o celular aqui. Mas é isso, assim, eu chego animada, chego um pouco cansada, exausta, acho que esse fim de ano tá puxado, né, para todo mundo. Mas chego feliz, assim, de estar acompanhando vocês, e não estou acompanhando a leitura também, não consegui terminar o capítulo 7, eu fui até metade, estou gostando bastante, mas os últimos dias foram agitados, mas estou feliz aqui, estou acompanhada. A sua bebê? Ó, essa é a Yolanda, quer falar oi, filha? Não? Nada. Ó, essa é a Flávia. Essa é a Olivia, quer falar oi, Olivia? Oi. E é isso, pessoal. Gratidão. Então, eu realmente não sei muito como resolver essa questão do ritmo da leitura e de como a gente consegue alinhar, né, as leituras durante o processo. Então, uma das coisas que eu estou vendo para uma próxima edição é fazer encontros quinzenais, porque talvez isso dê mais tempo para que a leitura as agendas, que cada um consiga se adaptar para uma leitura mais num ritmo, né? A outra coisa é criar vídeos que permitam que são vídeos resumos que vão permitir que a pessoa assista esses vídeos entre um encontro e outro, porque daí também, se não leu, de repente, pelo menos viu o vídeo, e daí consegue chegar um pouco mais tranquilo mesmo, porque eu vejo quando vocês falam, eu não li, eu estou no meio, né? Eu percebo um pouco de angústia, assim, e agora, né? Como é que a gente vai seguir a partir daqui, né? E ao mesmo tempo com pedidos muito distintos, assim, pessoas que não gostam de resumo, pessoas que gostam de resumo, pessoas que
gosta de uma fala. Então, assim, como é que dá para a gente equilibrar esses ritmos, né? Essas necessidades, esses modos de aprender também, né? E modos de estudar, como é que a gente faz isso? Então, eu quero, desde já, muito agradecer vocês por permitir que a gente flua, que a gente tenha fluído nesses encontros de uma maneira aberta, né? Aberta para o modo como a gente pôde fazer de melhor e tal. E isso, eu estou falando isso também para vocês ficarem muito tranquilos, assim, se não leram ou se leram, né? Como fica esse último capítulo. Então, eu quero contar um pouco para vocês desse último trecho do livro, né? Digamos assim, o meu recorte de importância. Então, eu concordo com a Miriam que tem uma espécie de uma repetição, porque ele entra de novo, só que ele entra de novo na questão da separação e da importância da integração. Só que ele vai falar isso de um lugar que eu acho que é diferente de outros lugares do livro, que é de um lugar pessoal, onde ele diz que ele confia na humanidade, ele confia em uma série de habilidades do ser humano, como confiança, como empatia, como princípio de colaboração, como cooperação, como seres vivos, viventes. Então, me parece que é um reforço quase pessoal, onde ele quase está dizendo para a gente, eu confio, vamos confiar juntos, né? Vamos. Então, tem toda essa parte filosófica, que eu não vou entrar muito, mas que é isso, que, como a Miriam trouxe, reafirma, e que daí traz realmente citações bem bonitas, né? Então, ele pega os principais autores e poetas, e com essas situações que são tocantes mesmo, né? Nesse lugar da importância e da corresponsabilidade de sermos seres viventes e de estarmos em relação nesse mundo, né? E da importância da gente se conectar para justamente, daí falando desse lugar, desse questionamento que o Sérgio trouxe sobre a cultura, né? Sobre o poder da cultura e a importância dela, de colocar, por que a gente está colocando a cultura no centro, né? E também o que acontece nesse 7º capítulo é que ele fala assim, olha, as organizações, mais do que esperar do governo ou a gente esperar de lugares, de organizações de macro escala, mais do que a gente esperar isso, é importante que a gente se mobilize e reconheça o poder das comunidades e o poder das organizações, porque as organizações, no fim, são feitas por pessoas
e que são ecossistemas também, e que têm as suas entidades, e que a partir daí, com esse entendimento, essa relação local e regional, talvez a gente consiga ir para escalas, naturalmente, para escalas mais supraestruturais, né? E aí ele vai falar muito da importância das organizações, né, dessa questão do reconhecimento dos limites, ele faz um paralelo entre crescimento e decrescimento. Ele vai falar, ele vai destinar um tópico para falar sobre bioética, sobre a importância da jurisdição, das leis de regulação, e a importância da bioética, né, de uma ética que inclui todos os seres, que não é mais uma ética só dos homens, mas é uma ética da vida, né, de todos os seres. Ele vai fazer uma afirmação sobre a importância do commons, do movimento commons, e de como o commons, seja pela tecnologia, seja mas sobretudo pela lógica de gestão. Daí ele tem uma frase que eu quero ler para vocês sobre isso. Ele vai dizer: um commons, né, que tem a ver com comunidade, que tem a ver com uma iniciativa comum. Então, um commons surge sempre que uma determinada comunidade decide administrar um recurso de maneira coletiva, com especial atenção ao acesso, uso e sustentabilidade equitativos, né? Então, é interessante, e aí ele vai dizer, um recurso, né, ele complementa, um recurso mais uma comunidade definida e os protocolos, valores e normas criados pela comunidade para gerir seus recursos. Então, é bem importante essa passagem para a gente entender, quando ele fala de comunidade, exatamente do que ele está falando, né? Então, essa relação entre comunidade e comuns fica muito... E que nos permite também olhar por uma perspectiva organizacional, né? Uma outra passagem que me parece bem importante é um trecho que eu vou ler para vocês, sobre... aqui ele usa a palavra negócio, né? Mas se a gente se a gente pensa que todas as iniciativas, não importam as escalas, são... se a gente está entendendo negócios como o trabalho, como a nossa energia dedicada para o serviço, para um serviço social que tenha a sua imbricação de sustentação pessoal, familiar, comunitária, né, coletiva. Então, ele diz assim: os negócios hoje têm de servir a toda a humanidade e a vida como um todo. Caso contrário, não servirão efetivamente a si mesmos, no médio ou longo prazo. As empresas transformadoras baseiam-se no insight ecológico
de que a otimização do todo fornece benefícios de longo prazo, enquanto a maximização de partes isoladas leva apenas a um sucesso efêmero e questionável. Negócios colaborativos e ecossistemas de negócios regenerativos se tornarão o novo mainstream do terceiro horizonte. Ecologicamente inspirados, negócios colaborativos são capazes de transformar todo o ecossistema e os sistemas econômicos em que operam. Como criamos esses negócios? O que a vida pode nos ensinar sobre negócios que criam condições que levam à vida? Gilles Hutchins, cofundador da Biomimética para Inovação e Criatividade, explica. E é interessante, assim, ele é um dos autores do livro do Liderança Regenerativa. E ele vai justamente trazer esse princípio de negócios da natureza. E é interessante porque aqui, quando ele fala de natureza, né, Miriam, ele não está... Ele já está trazendo essas qualidades. Então, olhem só, ele diz assim, princípios de negócios da natureza destinam-se a criar condições comerciais propícias à colaboração, adaptabilidade, criatividade, sintonizando o local, multifuncionalidade e capacidade de resposta. Portanto, melhorar a evolução das organizações de hierarquias rígidas e estritamente gerenciadas para organizações vivas e dinâmicas que batalham e prosperam dentro de condições comerciais, socioeconômicas e ambientais em constante mudança. Organizações que entendem como incorporar esses princípios da natureza em seus produtos, processos, políticas e práticas, criam maior abundância para si mesmos e seus ecossistemas de negócios em tempos de rápida mudança, florescendo em vez de perecer em condições comerciais voláteis. As organizações inspiradas pela natureza são resilientes, otimizadoras, adaptáveis, baseadas em sistemas orientadas por valores e suporte à vida. E aí, aqui, tem alguns desenhos, tem aqui uns exemplos de iniciativas que estão modelando esse tipo de padrão, e tem uma tabela, né, com empresas do passado e empresas do futuro. Mas o que eu quero chamar a atenção em relação a isso é na página 306, esse aqui, quando fala sobre os diferentes capitais. Então, ele traz como referência o Ethan Holland e o Gregory Landau, e aí ele vai falar dos 8 capitais. É uma boa pergunta, a gente já vai conversar sobre isso. Então, ele vai falar do capital social, do capital material, do capital financeiro, capital vital, o capital intelectual, o capital espiritual e o capital cultural. E ele vai dizer, basicamente, de que hoje a gente está expropriando e se apropriando e corroendo, né, comendo, como que se fala, explorando até o limite todos os outros capitais em detrimento de um único capital, que é o capital financeiro. E que essa lógica
ela é uma lógica de degeneração, ela é uma lógica, é um impulso de morte, ela é uma lógica que não sustenta nem os negócios e nem o ecossistema da onde aquele negócio está inserido. E ele diz que a gente deveria colocar energia nos capitais, que eles vão chamar ele vai dizer, a gente precisa maximizar as bordas, eu vou falar sobre isso, que eu acho que é um conceito da permacultura importante, mas ele vai dizer, a gente precisa maximizar, como é que ele chama? Os capitais de criação, né? Os capitais criativos, que são o social, o vital, o espiritual e o cultural. E ele vai dizer, e a energia, o enfoque maior deve estar no capital vital, porque o capital vital, né, é aquele que gere de uma maneira coletiva os recursos naturais básicos para a vida. Solo, água, vou ler aqui, solo, água, biodiversidade, saúde humana, a saúde de outros organismos e funções do ecossistema saudável. E aí eu quero ler uma última passagem. Então, bom, aqui vocês depois vão ver, né? Tem um resumo que ele vai falar um pouco de economia regenerativa, um pouco da importância desses desenvolvimentos. Então, eu vou ler uma parte que eu acho bem importante, que é: prestem atenção às dimensões internas e externas, assim como a pessoal e a coletiva da regeneração. O sucesso em empreendimentos, comunidades ou culturas regenerativas depende criticamente do nível de desenvolvimento pessoal dos indivíduos que cocriam esses coletivos. Nossa prosperidade coletiva depende da nossa capacidade individual de articular e alcançar metas, de capacidade de comunicação clara, integridade em fazer e manter compromissos, flexibilidade intelectual e emocional, bem como da autoaceitação e de uma compreensão mais profunda e compaixão por diferentes pessoas e situações. Pessoas com pensamento claro, espiritualmente confiantes, emocionalmente resistentes, são mais eficazes em preparar o capital cultural e vital do mundo. Criar uma cultura regenerativa pede a todos nós que revisitemos nossas fraquezas e nossas fortalezas pessoais, nossas cicatrizes emocionais e nossos padrões inúteis, e os transformemos com o benefício da nossa comunidade e de nós mesmos. Então, antes da gente ir para as perguntas que vocês colocaram aqui no chat, eu queria propor uma atividade de 10 minutos, onde cada um vai fazer uma lista em 2 colunas, né, de fortalezas e fraquezas pessoais. Tá? E uma terceira lista, que são padrões, cicatrizes emocionais e padrões a serem transformados. Tá? Então, são 3 listas. Então, uma coluna aqui é fortalezas, fraquezas e cicatrizes emocionais e padrões para serem transformados. Tá? Isso na dimensão pessoal. Tudo bem?
Então, a gente tem 10 minutos para isso, 7 minutos. Entre 7 e 10 minutos eu vou checar. E aí a gente volta para a gente olhar para essas perguntas que vocês foram colocando no chat. Tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá. Até já já. Nessa história do
Bom, mas para o pessoal que está em casa, o que eu estava dizendo é que a Isadora falou, nossa, deu tempo de fazer exercício, mas é tempo de terapia de mais de ano para conseguir equalizar tudo isso, né? E aí eu estava comentando de que é por isso também, quando que o Daniel ele retoma nesse capítulo, esse lugar do amor, né? Do amor, da compaixão, da autocompaixão, do auto-amor, da empatia, da autoempatia, essa relação entre o indivíduo e o coletivo. E aí ele vai trazer esse mapa, né? Esse desenho sistêmico do medo e do amor, dessa relação entre o medo e o amor, de como que a gente sai de uma vibração, né, de um tipo de padrão para ir para um outro tipo de padrão. E como é desafiador isso, muitas vezes, porque quando a gente está na prática, que a gente se depara com algo que nos gera medo, insegurança, com as nossas feridas, né? Como é que a gente faz essa transformação de padrão para vibrar o que significa esse amor, que aqui no livro esse amor vem muito como esse lugar do cuidado, né? Da cura, do cuidado, né? Da aceitação. Então, e esse lugar do interno e do externo, né? E ele vai falar muito desse lugar da maturidade, da importância da gente sair de um padrão juvenil para um padrão maduro, não só individualmente, mas coletivamente. Então, como foi fazer o exercício? Alguém quer compartilhar alguma coisa? A Isadora já trouxe, não sei se você quer trazer mais alguma coisa. Você está aí falando, Flávia, que eu estou pensando, né? Que é tudo tão inspirador, mas na prática é cada cascudo que a gente leva, né? Eu acho que é isso. E isso que faltou o meu exercício, né? Eu coloquei lá nas potencialidades uma palavra que eu acho que ela é importante para mim e que eu acho que tem muito a ver com isso, que é devoção. Que eu acho que é uma relação um pouco de devoção mesmo, né? A natureza, o confiar, a espiritualidade, o caminho do amor, eu acho que isso exige mesmo uma devoção. Mas quando a gente encontra com, às vezes até com a gente mesmo, mas especialmente com o outro, né? E hoje você está aí falando das organizações, é muito cascudo que a gente leva, né? É muita contrariedade, é muito, que isso, você tá maluco, né? De falar de amor, se o nosso foco é lucro, né? Falando de uma maneira assim, chula. Então, eu acho que é um pouco essa síntese, né? Da gente ter a fé no caminho e dar conta de rebolar os pedregulhos. Por aí. Isso que eles chamam de maturidade também, né? Acho que esse padrão juvenil, que o padrão maduro, é a gente dar menos importância às coisas que nos devem nos tomar toda a energia. Quando se fala do amor e do medo, né? Não sei por quê, me veio o Padre Júlio Lázaro, que o Padre Júlio ele faz esse movimento de ajudar o pessoal da Cracolândia. Então, quem passa na Cracolândia é um lugar que dá medo, né? É um lugar do medo, né? É um lugar que você fica com muito medo. E ele leva amor, né, para esse lugar, né? Não sei, eu acho que eu vejo isso, né? Não sei se faz sentido, né? Mas é um amor incondicional, né? Pelo menos eu entendo assim. Estão falando de amor e medo aí.
uma coisa que na yoga, né, a gente olha muito para esse negócio de amor e medo, assim, porque eles são opostos mesmo, literalmente opostos na visão da yoga, né? Quando você está na vibração do medo, você está numa vibração de contração, de absorção, como se você fosse um buraco negro. E quando você está na vibração de amor, você é um sol, você é uma estrela, você está irradiando, você está entregando, você não está pedindo nada em troca, você não está esperando nada do mundo, você está entregue. Quando você está no medo, é que você está totalmente encolhido, totalmente sem energia, totalmente precisando, dependente, digamos assim, das coisas de fora. São bem opostas mesmo, essas duas energias. Então, uma das coisas para vencer o medo é amar. A forma de vencer o medo é amar, no sentido de quando você se coloca nessa energia de dar, naturalmente o medo é como se você acendesse uma luz, né? Não é que você deixa de ter escuridão, mas você acendeu a luz, simplesmente você chegou no lugar oposto. Então, ele sai quando quem falou? Acho que foi o Leandro, né? Essa coisa do padre, eu acho que é exatamente isso, assim, ele chega numa energia tal que de vibração e de entrega que isso transcende, né? Por isso ele não sente medo. E as pessoas percebem isso também. As pessoas percebem isso que vem da parte dele. Eu ia falar de um diagrama que eu vou passar para vocês no grupo, que é do ego, o eco e o seva. Eu não sei se vocês já viram. Seva, em sânscrito, significa serviço. E diferente do que tem sido posto pelo auto-charme, por toda a teoria U, principalmente, né, que vai dizer a gente precisa sair do ego e ir para o eco, né? Eu não sei se isso é um entendimento que está se espalhando pelo Brasil, pelas comunidades brasileiras, mas o fato é que a gente não fala que você sai do ego para ir para o eco, como se você excluísse o ego. Na verdade, você integra o ego e o eco, né? Que é como se você estivesse integrando o indivíduo e o coletivo, né? Esse interno e o externo, quer dizer, como se você estivesse integrando essas polaridades para estar a serviço, né? Para estar em seva, enfim, tem formas diferentes de pronunciamento, e é esse... Então, assim, tanto a fala, a questão da devoção, quanto o exemplo prático, né, de estar a serviço do Padre Lancelot, quanto estão falando desse lugar, né, de se direcionar para o seva mesmo, de se direcionar para o serviço. E claro que a gente pode fazer isso na nossa vida, né? Acho que todo mundo faz isso quando apoia os amigos, por exemplo, ou quando apoia os familiares, ou quando cuida de um animal doméstico, ou quando vê. Eu acho que a gente tem essas experiências na nossa vida de impulso, de estar a serviço de uma maneira onde o ego e o eco estão integrados, né? E agora, como é que a gente faz isso intencionalmente,
né? Como é que a gente faz isso como uma escolha de caminho para essas culturas regenerativas, para as nossas organizações, para o nosso trabalho? Quer dizer, como é que a gente faz isso em todas as dimensões, né? Por exemplo, quando a gente olha essa lista dos capitais, né, dos 8 capitais, dos capitais do Commons, como o Eisenstein vai falar, ou como tem outros, né, que vão estar escrevendo sobre essa questão dos capitais, eles são também áreas da vida. Não sei se vocês já viram a roda da vida, que é um diagrama de autoavaliação. A gente poderia fazer uma autoavaliação a partir dos nossos capitais sociais, né? Esse era um dos exercícios que eu estava pensando para vocês também aqui hoje. Como é que a gente se autoavalia nos nossos capitais, os nossos capitais comuns, né? Porque ele também nos dá indicadores de por onde a gente está fluindo, aquilo que a gente precisa desenvolver mais também. E aí o livro, a conclusão do livro, ela é toda pautada na cultura da colaboração, na colaboração como princípio, né? Eu, por muitos anos, assim, no início da década, nos primeiros, entre 2000 e 2010, eu viajei o Brasil falando sobre colaboração e ações em rede. E eu falava sobre isso numa época que ninguém contava nos dedos, eram grupos muito pequenos de pessoas falando sobre isso, e hoje a gente vê um mainstream já incorporado a palavra colaboração no seu vocabulário, né? E uma das falas que eu fazia nas palestras e nos workshops que eu dava é uma fala que eu gosto muito, que para mim faz muito sentido, que é o entendimento da diferenciação da palavra cooperação para a palavra colaboração na dimensão social, na história social, né, de como a gente se organizou socialmente. Então, provavelmente, assim, que se a gente volta na história, as primeiras vezes que a palavra cooperação foi usada para qualificar as relações humanas, sociais, né, foi na primeira Revolução Industrial, quando os operários das primeiras indústrias que tinham se mudado para regiões próximas às indústrias, tinham que deixar suas famílias, né? Era um momento onde as mulheres também estavam começando a trabalhar. Então, o que acontecia? Os homens e as mulheres iam para a fábrica, as crianças ficavam brincando entre as máquinas, porque não tinha com quem deixar, e eles não tinham como voltar para casa, por exemplo, para almoçar, porque muitas vezes eles recebiam por produção ou por hora de trabalho, mas principalmente por produção. Então, o que aconteceu? Os operários começaram a se organizar, a criarem as primeiras cooperativas. Então, a primeira cooperativa que existe, ela é uma cooperativa de cuidado com as crianças e uma cooperativa de produção de alimento.
de produzir alimento. E era uma cooperativa gerida pelos próprios operários, que se revezavam tanto nos cuidados com as crianças, quanto no fazer os alimentos, porque muitas vezes não dava para fazer a marmita e levar. Então, muitas vezes, os operários comiam uma vez por dia. Então, foi nesse momento que a ideia dos refeitórios e dos bandejões são criadas também, porque era uma forma e era cooperativado pelos próprios operários, porque o que aconteciam? Quando os bandejões eram feitos pelo patrão, eles tinham que dar uma porcentagem do próprio salário, muitas vezes muito alto. Então, para eles não gastarem uma porcentagem muito alta do salário deles com a alimentação que voltava para o próprio patrão, eles começaram a se organizar. E eu acredito, né, quando eu fiz essa pesquisa para entender a origem dos processos de autogestão das cooperativas, eu entendi que essa palavra cooperação, ela tem um significado que é coletivos de operários em ação. Então, ele deixa de ser a cooperação só biológica, que a gente fala muito aqui, inclusive no livro do Daniel, né? Ou da cooperação, do operar. Essa cooperação, que é o coletivo de operários em ação, tem essa qualidade das cooperativas, da autogestão das cooperativas, que depois vai ser absorvido, depois na crise de 30 e na década de 50, vai ser absorvido pelo capital, justamente pelas bolsas de valores, que vão falar as operações vai ser absorvido pelas estratégias entre guerras, porque a cooperação, né, a cooperar vai virar uma lógica de guerra, de estratégia de guerra. Então, esse vocabulário ele vai sendo absorvido por essas outras instâncias que vão ressignificando e dando um valor muito distinto, muito voltado para o capital dessa palavra, né? E na minha pesquisa, a primeira vez que a palavra colaboração começa a ser usada numa escala é na década de 90, onde vem muito com a compreensão assim, imagina que as primeiras ações em rede são na década de 90, já com o suporte da internet, mas é justamente essa cultura que está emergindo. Então, eu gosto muito de dizer da era da colaboração. E a colaboração aqui é coletivos de labor em ação. E labor aqui é uma ressignificação do trabalho, porque ele não é o trabalho que tem a origem dos objetos de tortura que eram usados para o trabalho escravo, e a gente resgata a palavra labor, do laborar, que tem a ver com você você esculpir, né? O laborar do artesão, o laborar, você elaborar aquilo que você está fazendo, né? O labor como o trabalho do artesão, daquele que esculpe, que encontra na pedra bruta o que aquela pedra está dizendo, né? E
Então, e quando a gente esse ele é do coletivo, ele já não é os operários, né? Um conjunto de operários. Ele é um coletivo, então ele vai ter muitos outros modelos e muitas outras formas de se manifestar no mundo. Então, quando eu entendi isso, eu deixei de usar a palavra cooperação para dentro do vocabulário, e eu gosto muito que o Daniel usa no livro, a conclusão dele é sobre a importância da colaboração, porque é realmente muito alinhado com essa era, né? Com essa nova era da colaboração, da ressignificação das ações humanas, né? Que a gente pode, das diferentes formas de trabalho, mas das diferentes formas de estar a serviço, né? Socialmente, humanitariamente, planetariamente a serviço. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Não sei se a gente tem perguntas, se a gente faz uma rodada de falas, de fechamento do livro, como que... O que vocês sentem de... Tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, assim, aqui, acho que esse é um bom grupo para compartilhar isso, assim, se vocês acharem que... Não sei se todo mundo quer uma rodada de fala, né? Ou se vocês querem outra coisa. Bom, acho que você está no impulso de compartilhar, acho que... Tudo bem. Então tá. Eu estava achando interessante que acho que no Festival Tio, né? Até conecta um pouco com... Tem uma pergunta, não sei se é da Miriam, eu acho, né? Sobre, Isso. né? E que eu achei interessante que, assim, eu acho que estava vendo até a palestra daquele cara da Mercury e tal. Eu tenho uma sensação de que quando se horizontaliza, assim, e os valores das pessoas podem emergir, os valores que emergem, em geral, são bons, assim, sabe? Tipo, a sensação que eu tenho é que as escolhas que as pessoas fazem, quando elas não estão numa hierarquia de poder, assim, elas podem realmente influir nas escolhas da organização. As escolhas que são feitas muitas vezes são muito boas, assim, como na Mercury, né, que eles pararam de trabalhar com bala de borracha para reprimir manifestação, pararam de trabalhar com... Quais foram? Teve outras indústrias que eles pararam de estar a serviço de uma série de coisas, assim, né, para privilegiar, por exemplo, próteses ou coisas que ajudam na recuperação das pessoas. E isso me anima muito, assim, eu acho que lá no começo, né, Flávia estava falando daquele reforço pessoal do Daniel, né, da importância da integração, essa coisa de confiar na humanidade, assim, que me lembra também o Rousseau, né, e o contrato social. E daí, eu acho isso muito, sei lá, me faz acreditar também numa bondade inerente, assim, sabe, que tem a ver com um mundo mais bonito que nossos corações sabem ser possível também, né? Aquela coisa de, tipo, estar lá dentro e é uma questão de dar o espaço para emergir, né? E eu acho legal quando isso acontece nas organizações, assim, se abre o espaço e o que vem é isso. E por falar em contrato social, minha mãe ganhou um livro de um tio muito querido que é uma economista, acho que de origem indiana pelo nome, mas lá da Escola de Londres, que está falando sobre a importância de um novo contrato social. Depois minha mãe fotografou capa e contra capa, eu mando lá no nosso grupo de WhatsApp para vocês verem também. Então, eu queria compartilhar isso. E depois eu, não sei, fiquei interessada no trabalho da Natália, assim, pensar como que ela vai poder equilibrar o commons espiritual com o branding, né?
Acho que esse é um baita desafio. Enfim, essas minhas observações aqui, deixa eu ver. E a coisa que a Miriam perguntou, né, essa coisa de se ver como organismo vivo é uma coisa bastante Thiel, assim, né? Então, acho que tá aí uma parte da resposta, talvez. E com isso, eu passo a palavra para quem quiser. Na verdade, não. Na verdade, a gente pode dizer que as organizações TIO estão no caminho de organizações regenerativas. Existem dois caminhos quando você pensa em sistemas, em sistemas complexos e pensamento sistêmico, você pode ir para um caminho que é da cibernética, um caminho que coloca as organizações e essa inteligência coletiva e emergente num padrão, sim, como organizações mais orgânicas, mas você pode também ir para um lugar de entender ecossistemas, e ecossistemas, biosistemas, vamos dizer assim. É interessante que só nesse festival o Lalu ele trouxe que nos últimos 2 anos ele está trabalhando com essa perspectiva ecológica. Isso não aparece no Reinventando Organizações. Então, a gente entende, quem está pensando hoje organizações regenerativas, que talvez seja um estágio acima das organizações TIO. Então, que seria um próximo estágio lá. Talvez um violeta, né? Um estágio realmente mais acima. Mas a gente não, por exemplo, muitos dos exemplos no capítulo, na página... Vários dos exemplos que o Daniel dá no livro Agora eu perdi a página. Mas ele vai dar uma série de exemplos de iniciativas que estão nesse... que já estão vibrando, que já estão buscando soluções, né? E aí ele vai falar, por exemplo, do Sistema B, ele vai falar da rede de economia circular, ele vai falar da questão do capital natural, ele vai falar de vários exemplos, iniciativas que dialogam diretamente com as culturas regenerativas. Mas ainda não dá para afirmar que isso é a cultura, que isso são organizações regenerativas, ou que uma organização TIO é uma organização regenerativa. Eu acredito que não regenerativa, por definição, assim, mas se inspira tem uma sua dose de biomimética, assim, na inspiração mesmo, né? De se inspirar não acho que... Se inspirar em organismos vivos, mas não necessariamente tão claramente em sistemas, nessa compreensão mais de interser mesmo, né? De que os organismos vivos, eles nada mais são do que interseres de um sistema mais amplo e também não estão na ação, né? Não estão engajados na ação regenerativa. E eu acho que a ação é esse amor em ação, né? Eu não sei muito sobre Seva ainda, mas o serviço, eu acredito que seja isso, né? Não está embutido no DNA
de uma... Não está embutido no DNA de uma organização TEAL. Porque ela não está revendo os seus propósitos. Quando ela revê os suas formas de fazer, o ambiente interno dela fica muito mais interessante, ela otimiza recursos e tudo mais, mas ela ainda não está questionando profundamente a respeito do que ela está fazendo no mundo, assim, né? Se isso é regenerativo ou não, se ela tem que viver, morrer, crescer, decrescer, essas Exatamente. questões, né? O Lalu, ele fala muito de uma perspectiva da porta para dentro das organizações e de uma perspectiva... E aqui, né, quando a gente está falando de uma organização regenerativa, a gente está falando dessa relação muito direta da porta para dentro e da porta para fora da reunião. A gente está falando de portas abertas nessa relação com a existência daquela organização e com a comunidade, a biorregião que aquela organização está inserida, e com as relações comunitárias, né, com o impacto que ela gera. Então, vai muito além. Se a gente fosse falando, por exemplo, de diagnóstico sistêmico, organizacional regenerativo, a gente estaria fazendo um diagnóstico que não é só de equipes ou de áreas, mas a gente estaria olhando também para o sistema produtivo, mas também para a biorregião, né? Então, é uma mudança muito grande mesmo. É claro que a gente precisa ir aos poucos, né? Talvez, por exemplo, uma nova universidade tenha que está desenhando o seu sistema educativo agora, tenha mais condições de pensar e de propor uma forma de interação mais regenerativa no seu próprio, na sua educação ou nos negócios, né? Ou um ecobairro, por exemplo, ou um empreendimento. Acho que a gente tem. Agora, é importante dizer que aqui no Brasil, esse crescimento de alguns anos para cá, essa conexão muito direta que a gente faz com organizações TEAL, sociocracia clássica, S3, O2, né, com esses modelos organizativos de autogestão, com as organizações TEAL, é uma coisa muito aqui no Brasil, porque tem a ver com a comunidade de atores, de agentes, né, consultores, enfim, que trouxeram esses conceitos, esses princípios, esses valores para cá. Se você olha, por exemplo, para as organizações que o Lalu mapeia, normalmente elas estão criando seus modelos organizativos muito mais do que implementando modelos, né? Então, acho que tem isso também, que eu vejo, assim, que às vezes nas nossas narrativas e nas nossas leituras, a gente... isso, tem a ver com a nossa construção também, né? Com a nossa cultura. Isso é cultura. Gente, não me deixem falar muito, porque eu fico falando. Tome a palavra. Aí eu tinha até levantado a mão, mas acho que
Vamos lá. Na hora que eu tinha comentado lá, não era nem se as organizações TIL eram regenerativas, era muito mais aquela parte lá de inspiradas pela natureza, né? Tinha algumas coisas inspiradas pela natureza. Mas já falamos bastante das organizações TIL. Uma coisa que eu ia comentar, que talvez possa ser uma coisa prática para a gente fazer mesmo, né? Prática na vida de todo dia. A gente que entende a história dos capitais, usar o adjetivo, sabe? Não falar capital simplesmente como se fosse o único capital que existe, o capital financeiro. Quando se referir ao capital financeiro, a gente tem cuidado de dizer capital financeiro. E quando a gente quiser falar dos outros capitais, porque é assim que os outros vão começar a entender que existem outros capitais que são relevantes, importantes e tudo mais. Então, se a gente entender quais são esses capitais, enfim, né? Essa é uma proposta que ele faz, mas tem outros tantos autores aí que falam de outros capitais, capital humano, social, cultural, natural, financeiro, manufaturado, enfim, um monte de capitais, mas cada um escolhendo aí sua referência de capitais, sejam 4, 8 ou 12, qualquer coisa é melhor do que só ter o capital financeiro como capital, de usar, né? De valorizar os outros capitais e começar a trazer isso para os outros lugares onde a gente conversa, enfim. Era só essa, quando você foi falando, me deu essa ideia de compartilhar isso. Tem uma dúvida sobre isso, assim, eu gostava do Commons, mas Commons não tem uma tradução, né? Assim, os comuns, tipo, não sei. E cara que fala integral, que ele escreveu um livro sobre os capitais integrais, não sei muito bem, assim, ele fala de capitais, eu fiquei pensando, puxa, eu sei que pode ser muita ignorância minha, bens comuns, mas aí já são duas, né? Mas é bom. Eu gosto também, mas quando fala a origem da palavra capital é porque, por exemplo, quando se fala em RH, né, em recursos humanos, bom, enfim, relações humanas, enfim, nesse mercado aí, nessa área, e você fala de capital humano, parece tanto uma coisa de olhar o ser humano como recurso humano, por exemplo, e então eu não sei, pensando um pouco sobre a origem da palavra capital, não sei, Flávio, porque, né, enfim, tem o capitalismo e tudo isso, então me dá um pouco de desconforto, assim. Mas falar bens comuns não vai ter a mesma potência, né? Eu sinto que essa mudança cultural, assim, eu adorei a sua proposta, Miriam, eu concordo plenamente, assim. Mas me incomoda um pouquinho usar a palavra capital sem ter estudado direitinho, porque sempre que eu penso nisso me lembra aquela coisa de ter um poder sobre meios de produção que não é compartilhado, né? Me lembra esse tipo de coisa. Riquezas também. Eu gosto de riquezas. Tem alguns autores que estudam sobre riquezas, tipo, as diversas riquezas que existem. Eu gosto bastante. O que eu sinto que a palavra capital, o problema não é a palavra capital, o problema é o significado que as relações que a gente vai fazendo com isso, com essa palavra. E também o que eu tenho percebido sobre o vocabulário, que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que aconteceu no nosso grupo, no encontro passado. Eu falei o campo, né? Vocês falando a partir do campo, né? Aí a Miriam trouxe, mas de que campo vocês estão falando, né? Vocês estão falando do campo morfogenético, vocês estão falando do campo de áreas. E o Celso trouxe a história do domínio. E o domínio, ele é entendido como campo, ele é um vocabulário muito vindo da sociocracia, da holocracia, na verdade, nem é da sociocracia, vindo da holocracia que foi absorvido pelo O2 e pelo S3.
S3 é a sociocracia 3.0. E aí, depois que a gente desligou, eu fiquei pensando nessa história do vocabulário, porque quando a gente fala de ecossistema, biossistema, ecossistema, e pensamento sistêmico, visão sistêmica, a gente está falando de campo. Para a denominação que se usa em ecossistema e biossistema é campo. E é isso, no final de contas, em cada nicho, em cada grupo, as palavras vão tendo seus significados, né? E é importante que a gente que está construindo essas novas narrativas, que é uma proposta desde o primeiro capítulo do livro, né? Começa com esse convite, né? Que por que precisamos de uma nova narrativa? Tem a ver com os nossos vocabulários e com a ressignificação dos vocabulários, mas, sobretudo, nos contextos que a gente está atuando. Então, por que eu estou falando isso? Porque vão ter contextos que falar de capital, por exemplo, para quem fala de capital financeiro para tudo, tipo, você ampliar um pouco a visão de entendimento de outros capitais para além do capital financeiro faz muito sentido. Mas talvez para um contexto onde falar de capital é conectar com o capitalismo e que talvez falar de riquezas que existem e que a gente talvez seja a palavra mais adequada. Então, é um pouco a gente ir para ampliar os nossos vocabulários mesmo, e porque isso é ação efetiva no mundo, é educação, é construção, e estar atento para o contexto que a gente está. E, por exemplo, a palavra commons, existe todo um movimento dos commons. Então, existe toda uma literatura dos commons. Eu acho que tem um campo muito fértil. E o que eu vejo é que são grupos, agrupamentos de pensamentos que ainda não estão se conversando, mas que vai ser muito potente no momento que isso se convergir. Estou muito feliz de estar aqui, assim. Muito, muito. Eu sei que está chegando o final e eu estou pensando se a gente já consegue se decidir quando que a gente vai se ver de novo. Tipo, se vai ser no dia 18, se vai ser no dia 21, se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem. Fora no próximo curso, né, também. Então, eu queria checar com vocês se a gente se encontra na terça que vem, mesmo no dia 21, e faz um horário um pouco mais estendido e faz a dinâmica. Eu achei boa. Se todo mundo topar fazer um encontro mais estendido, na terça, eu acho ótimo. Como que é para vocês?
Para mim é a melhor opção. Entre os sábados ou terça-feira que vem mais estendido, eu prefiro. Seria começando às 18 até às 22, né? Isso. Para mim é a melhor opção. O Sérgio está falando que ele topa. Carol, Leandro, Chaba, Natália. Carol topa. Leandro também. Isadora também. Isso, às 18. A gente até pode começar, tipo, 18h30 e até... Acho que talvez 18h30 dá um pouco mais de tempo para a gente sair da tarde e para a noite, né? Ah, então legal, eu acho que... Ah, legal. Então, acho que é isso mesmo. Então, o nosso próximo encontro é terça-feira que vem, e a gente vai fazer um encontro mais estendido e vai fazer uma dinâmica de 3H. Acho que vai ser bem legal. Então, venham animados, a gente vai... Tem que trazer algum material? Não, então, a tem gente que ter vai algum usar o material aqui. Miro, o Chaba vai apoiar a gente no uso do Miro, na parte tecnológica, que vocês já perceberam que não é o meu forte. E então a gente deve enviar um link para vocês um pouco antes, para vocês se conectarem no Miro, tá bom? Acho que vai ser legal. Mas aí a gente vai entrar no Zoom também? Sim, Zoom e Miro. Zoom e Miro. Ok. Ajuda, por exemplo, se vocês entrarem no celular, no Zoom, e tiverem no Miro do computador, isso às vezes ajuda. Mas eu posso ver com o Chaba, não sei se vai ser possível para a semana que vem, né? Mas tem uma plataforma que é gratuita para até 50 pessoas, que é a Butter, que você faz as duas coisas num só. Você se loga na Butter e o Miro está acoplado lá dentro, não precisa de usar dois lugares. Todo mundo que está dentro da plataforma tem todas essas coisas que a gente tem aqui no Zoom e tem Miro e tal. E aí você não precisa logar duas vezes, entendeu? Você vai num endereço, entra naquela sala e o Miro está lá. Mas eu vejo Tá bom, vamos ver. Legal, vamos cuidar para ser o mais fácil possível essa questão tecnológica, para não ser o nosso empecilho, Filho. né? Para não ficar maior a tecnologia do que precisa. Sim. Tá? Legal. Então, vamos fazer uma combinar rodada. de compartilhar alguma coisa assim simbólica, Flávia, sei lá, todo mundo com uma xícara de chá, alguma coisa assim que a gente combinar que seja comum a todos, a gente está compartilhando algo ainda aqui à distância. Aqui agora ou no dia? Não, no próximo Sim, encontro. legal. Boa. Eu gostei do chá, achei bom. Eu achei bom Podia ter também. biscoito também, né? Feito em casa, mas eu não sei se eu vou ter. Eu já vou estar de férias, estou tão feliz. E aí eu vou poder ler o final do livro e fazer anotações, sei lá. Tem um trecho do Eisenstein que eu queria muito compartilhar com vocês, já faz tipo semanas, assim, e eu não consigo parar para separar o tal do trecho. Então, vai ter esse momento. Eu acho que, assim, acho que é uma boa a gente separar presentes para o grupo. Cada um ter um presente para dar para o grupo. Às vezes uma mensagem, uma imagem. E acho boa também a gente ter um brinde nosso de encerramento, acho ótimo. Tudo bem. Então, vamos fazer uma rodada de check-out de como a gente está saindo?
Sérgio, você abriu o microfone? Então, estou saindo bem, realmente já começando a sentir a falta do grupo andar daqui para frente, eu já sofri com isso, mas estou muito bem, feliz. Passo a palavra para a Carol. Eu estou pensando que eu preciso conversar com a Flávia e talvez com o Chaba também sobre o que a gente está fazendo lá na Vagas. Muito, e eu não sei se eu vou conseguir fazer isso esse ano ainda, mas ano que vem, certeza, assim. Meu pai comprou o livro do Dragon Dreaming e eu preciso ler, não conheço nada, não sei nada. E porque, nossa, tô precisando dessa ajuda, assim, eu até me segurei hoje, a gente falou um pouquinho sobre isso, eu falei, deixa eu me segurar, que senão tô precisando mesmo. Então, eu só não marquei nada ainda por bastante tempo, mas vai ser importante, assim, acho que eles podem ajudar muito esse momento de integração de ideias, enfim, não quero me estender aqui porque realmente é um negócio meio grande, mas então tô pensando nisso e tô muito feliz, tô até menos cansada do que eu estava quando eu cheguei. Tô feliz, assim. Tô muito agradecida. É legal. E eu acho, não sei, é engraçado pensar na vida do grupo pós os nossos encontros, né? Mas eu acredito, assim, de alguma forma. Essa ligação pelo menos fica, né, Sérgio? Eu acho que aconteceu uma coisa mágica, assim, e pronto, né? Eu passo a palavra para o Leandro. Estou saindo bem, realmente, assim, depois que faz essa meditação, né, a gente fica melhor mesmo, né? E Leandro, o seu áudio está um pouco baixo, está difícil de te ouvir. vou chegar mais próximo aqui do microfone, melhorou? Estou saindo bem e um pouco triste, né, que está acabando, mas estou bem, legal. Eu estou menos cansado também depois da meditação e, e foi ótimo o encontro de hoje. Passo minha palavra para o Chaba. Chaba, você está sem áudio. E agora? Aí melhorou. Tá chiado, mas a gente te ouve. E agora? Melhorou? Tá. É o Zoom sabotando. Tá bom. Bom, eu disse que eu saio bem. Hoje eu fiquei mais quietinho, fiquei mais observador, low profile. Eu acho que eu estou um pouco cansado também. Essa coisa de... Acho assim, eu tenho a sensação que nós estamos vivendo em tempos de excessos, né? Excesso de informação. O próprio livro que nós lemos fala sobre isso. Acho que nós já estamos ligados aí que está rolando várias disfunções que isso podem ser mais bem explicadas no futuro próximo. Excesso de dopamina, excesso de estímulo, excesso de conteúdo. E, e as pessoas, elas não estão ficando mais produtivas por causa disso. Elas estão, na verdade, ficando mais improdutivas. E está provado que as crianças estão menos criativas do que os pais. Pela primeira vez na história, as crianças estão vindo menos criativas do que os pais. Não é que elas estão vindo, elas estão ficando. Excesso de informação. Eu tenho refletido muito sobre excessos de conteúdo, excesso de informação e como desintoxicar desses excessos que nós estamos vivendo
para retomar um processo de otimização do nosso ser, da nossa forma natural. Estou refletindo muito sobre isso, porque eu estou me sentindo cansado, talvez por excesso de estímulo, excesso de informação, excesso de dopamina, excessos de vícios, principalmente vícios digitais, né? E estou buscando caminhos aí para eu me sentir mais descansado, né? Com a cabeça mais leve, mais tranquila, para poder produzir melhor, para poder gerar mais impacto positivo no mundo, que é o que eu quero, que eu estou a fim de fazer, né? Muito legal os encontros. Eu acho que eu costumo falar bastante nos encontros, nos cursos, já repeti essa frase várias vezes. Para mim, os conteúdos eles são só uma desculpa para encontrar pessoas. Eu acho que o grande barato são as pessoas. Todos os cursos, os grandes eventos que eu fui, os conteúdos foram bons. Só que as conexões que eu fiz nos corredores, nos intervalos, nos bastidores, foram muito maiores do que qualquer conteúdo que eu recebi. Então, um prazer conhecer todo mundo aqui. Eu acho que todas as pessoas aqui são pessoas que estão buscando, né, fazer uma coisa diferente. São pessoas incríveis, sensacionais, e muito feliz de estar me conectando convosco, né? E nos vemos aí na semana que vem aí, um pouquinho de Miro. Vamos brincar de Miro. Eu acho muito legal. Grato, Flávia, pelo convite, tá? De antemão, agradeço de novo a confiança e de estar me convidando aí para contribuir com o Miro também. Mais uma facilitação. Bom, um abraço para todos e nos vemos. Passa a bola para quem? Passa a bola. A Miriam já falou, né? Não, ainda não. Ainda não? Então vai para a Miriam, vai. Eu acho que a coisa mais relevante que tem para falar é que foi um prazer muito grande mesmo estar com vocês essas semanas todas, mas estou achando que o melhor encontro ainda vai acontecer, que vai ser semana que vem. Então, assim, nada de tristeza, pelo contrário, boas expectativas. Vou dar pressão aí para a Flávia e para o Chava fazer um excelente último encontro de facilitação diferente. Estou curiosíssima para ver esse negócio, como que vai ser de H3. Desde o começo lá, falei, nossa, isso deve ser uma coisa muito útil, muito bacana, estou empolgada. E a Isadora deu essa ideia de trazer as coisas para brindar juntos. Melhorou mais, e a Flávia trouxe a ideia de trazer o presente, melhorou mais. Então, assim, ouro sobre azul, como dizia meu avô. Tá sensacional. Passo a palavra para a Natália. Boa noite. Bom, o encontro de hoje, eu acho que reverbera muito em mim com uma esperança e um otimismo assim, para o futuro. É algo que eu sinto que eu não estava conectada, estava realmente assim, um tanto descrente, decepcionada com a humanidade. E, e todos os nossos encontros, a jornada e o livro do Daniel, que eu acho que é muito bonito, tem muitas passagens que me emocionam, reverberam nesse lugar de esperança, assim, de otimismo, de que não, vamos lá, que a gente consegue, sabe? Podemos transformar, né? Então, vocês me inspiram muito. E eu saio, assim, hoje inspirada, com muita esperança, né? Com essa celebração de fim de ano. Estou muito feliz que a gente vai conseguir celebrar e encerrar esse ciclo ainda esse ano, na semana que vem, para que outros se abram no ano que vem. Gratidão. Bora. Bom, eu também acho que inspiração é a palavra nesse grupo. Queria agradecer hoje, de forma não planejada, a minha sobrinha participou ativamente do encontro, trazendo aí uma explosão de criatividade. Viu, Chava? Ainda existe, vamos acreditar nela. É isso, agradeço muito por esse momento, por ter encontrado vocês. Eu estou saindo super animada. Sinto que
é um bom fechamento do livro que a gente fez. A gente tocou em coisas importantes, né? E eu sinto essa força do grupo, assim. Não sei exatamente, vamos ver como vai ser. Eu também estou super curiosa para o próximo encontro. Também acho que pode ser bem bonito mesmo, que pode sair dali. Então, até boa semana para a gente, bom descanso. Até em breve. Boa noite. É. Ótima Boa semana. Boa noite, noite. Sérgio. Você falou, Sérgio? O que eu falei? Foi o primeiro. Falou? Ele abriu. Agora, Primeiro. no final? É verdade. É verdade. Tá, Ele que pronto. passou a bola para você. É, né? Caramba, é que eu acho que eu fiquei com a sua fala da abertura, daí não sei. Viajei aqui. Até. Tchau, Boa pessoal. semana, então. Tchau. Até já. Semana. Semana que vem. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite.